Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, convido você a nos aprofundarmos no Evangelho de hoje para extrair dele toda a sua doçura, toda a sua verdade. E nós temos a alegria de nos encontrarmos hoje com uma homilia do próprio Jesus, ele explicando a parábola que anteriormente havia dito. E isso nos dá uma grande segurança de compreendermos o que o Senhor quer nos dizer. Mas nós temos aqui a leitura em um duplo sentido do Evangelho. Uma leitura do tempo de Jesus, ou seja, das palavras que Jesus pronuncia a seus discípulos e apóstolos naquele momento, e a leitura que o próprio São Mateus faz ao escrever este Evangelho, ou melhor, ao escolher este Evangelho para ser escrito. Nisto nós percebemos uma escolha determinada pela situação da comunidade de Mateus. Mateus escreve o seu Evangelho muito provavelmente na década de 80 depois de Cristo, 50 anos depois que havia acontecido a paixão, morte e ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus, o envio do Espírito Santo e todo o início florescente e maravilhoso da comunidade cristã. A semente já havia sido lançada e as pessoas estavam tardando em dar frutos. Nós percebemos aqui uma comunidade que provavelmente estava vivendo um evangelho proclamado, falado, mas que não se traduzia em obras. Nós vemos isso pelas disposições morais em cada uma das situações nas quais a palavra não produz seu efeito. Veja, a palavra é roubada pelo demônio, as pessoas vivem crises, perseguições, preocupações do mundo e riquezas exageradas. E nós percebemos de maneira muito particular na primeira que aqueles que não compreendem a palavra de Deus veem esta mesma palavra ser roubada pelo maligno. Mas o que significa isso? Se não compreendermos o Evangelho, o Senhor permite que o demônio venha e nos roube a palavra? O que significa compreender a palavra de Deus, como o Evangelho de hoje está nos dizendo? Certamente, segundo a própria intenção do autor, São Mateus, e de outras palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, nós percebemos que compreender a palavra, entender a palavra, significa colocá-la em prática. Porque quem não coloca a palavra em prática é sinal de que ainda não a compreendeu. Compreende a palavra do Senhor aquele que a coloca na sua vida, porque a palavra de Deus não foi escrita para ser entendida, mas para ser vivida. Devemos compreendê-la para colocá-la em prática. Não há outra forma de nos relacionarmos com a palavra. A nossa Léxio Divina, o nosso estudo da palavra, tudo aquilo que fazemos com a palavra de Deus deve nos levar à prática, a produzirmos em nós frutos do Espírito Santo, como em Gálatas São Paulo nos apresenta. Queridos irmãos, nós percebemos no capítulo 6 de São Mateus algo que complementa o Evangelho de hoje. Jesus vai dizer para os seus discípulos: aquele que não observa, aquele que não pratica a palavra do Senhor, é como o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é um homem que ouve e observa as palavras do Senhor. Não basta ouvir, não basta a nós dizermos que temos fé. Tanto é que Jesus, no mesmo capítulo 6 de Mateus, vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que obedece ao Pai. E para obedecer ao Pai é necessário compreender a sua palavra, que significa para nós colocá-la em prática. Querido irmão, os judeus usam uma pequena caixinha amarrada à sua testa, os judeus mais tradicionais, ortodoxos. Desta caixinha sai um fio que passa pelo coração, passa pelo braço e chega até o dedo do judeu. E este fio é amarrado ali para representar que nós devemos trazer a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração e nas nossas ações.
aprendamos com nossos irmãos judeus a fazer que a palavra de Deus se transforme em nós em uma palavra viva, e para que as pessoas possam encontrar em nós um testemunho de vivência da palavra. Muito mais do que palavras jogadas ao vento, sabemos pelo próprio ditado que são os exemplos que arrastam as pessoas para perto de Deus. Que Deus nos dê essa graça, porque sem Ele somos incapazes de fazer isso. Com a graça do Espírito Santo, podemos compreender e colocar em prática a sua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine por intercessão da Virgem Maria, serva ela mesma da palavra. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.